Fronteiras e Interculturalidade, reflexões a partir da escritura de Glória Anzaldúa. A nossa convidada, professora doutora Giselma da Fonseca Chakarovsky Torque, possui graduação em licenciatura em Letras, Português, Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e estágio pós-doutoral pelo programa da UFMT. Atualmente é professora, dedicação exclusiva da UFGD. Tem experiência na área de letras e artes cênicas, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos de fronteira e cultura, dramaturgia, teoria da literatura, comunicação, semiótica, arte, literatura oral e comparada. Autora dos livros A Costura da Colcha, uma leitura de Bernardo Ellis, A Costura da Colcha, uma leitura semiótica de Bernardo Ellis, Leituras diversas, escritos vários ao sul do Pantanal, Rascunhos de Luz, Por um Cinema de Poesia, Pistas para Estudos Mestiços, o caso Joel Pizzini, Misturas e Diversidades, reflexões diversas sobre arte e cultura contemporâneas, Nas Tramas do Discurso, aspectos culturais e ideológicos, Lentes discurso semântico interculturais, resistência indígena. Professora Giselma, para nós é uma alegria hoje receber a professora Giselma, a pró-reitora de extensão da Universidade Federal da Grande Dourados. Para nós é um prazer, uma alegria. Seja muito bem-vinda. O palco é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas e todes. Buenos dias, meus amigos. É um prazer inenarrável estar aqui participando do primeiro simpósio internacional sobre a escritura de Glória Anzaldúa. Gostaria de, primeiramente, agradecer, na pessoa do Carlos Vinícius e da Vânia Guerra, todos os organizadores, a toda a equipe envolvida na organização desse evento, que, para mim, é um marco epistemológico, é um marco fronteiriço. Gostaria de destacar o professor Carlos Vinícius, que é um grande amigo, parceiro de sonhos, com quem comparto a paixão pela extensão, sempre em interface com o ensino e a pesquisa. Quero também cumprimentar o Marcos Bessa, a Vera Lúcia, a Ariana Vigil, com quem divido hoje os espaços de fala. Mais uma vez, ressalto a importância desse evento que consagra as parcerias das instituições de ensino superior do Mato Grosso do Sul e o compromisso da extensão preocupada com a formação cidadã e a transformação social. Preparei para hoje uma fala que tentei intitular Um Lugar Chamado Fronteira Porã, Fronteiras e Interculturalidade, reflexões a partir da escritura de Glória Anzaldúa. E começo com uma epígrafe que me é muito cara, que diz assim: e cego é o coração que trai, aquela voz primeira que de dentro sai, e às vezes me deixa assim, a revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi e é e se intercruza com o Paraguai. Para mim, refletir sobre fronteiras é refletir sobre cultura, é refletir sobre o meu locus de enunciação e como esse locus fronteiriço e mestiço se cruza com o locus diferenciado da fronteira mestiça que marca a obra de Glória Anzaldúa. Refletir sobre fronteiras é reflexionar sobre aspectos geopolíticos, antropológicos, sobretudo aspectos semióticos, culturais, interculturais, decoloniais. É pensar não apenas sobre a fronteira física a la que hago referência, esta é parte da primeira frase do prefácio do livro Borderlands, La Fronteira, de Anzaldúa, ou seja, refletir sobre fronteira é refletir também sobre as fronteiras físicas do Brasil,
a fronteira do Brasil com o Paraguai, a fronteira do Brasil com a Bolívia, fronteiras sul-mato-grossense ou mato-grossolenses, e, no meu caso específico, a fronteira que eu intitulo Fronteira Porã. Dessa forma, meu texto é uma autorreflexão, é um paper que pensa sobre essa fronteira porã, da qual faço parte, que me enviesa, que me representa e que mosaicamente me constitui. Dessa forma, essas fronteiras sul-mato-grossense ou mato-grossolense são consideradas por mim mecanismos geradores de sentidos, modelos codificadores dentro de uma semiosfera de representatividade. Semiosfera relevante na construção da cultura mestiça mato-grossense, especificamente a sul-mato-grossense e o mato-grossolense. Bem, gente, como eu sou professora, apesar de toda a minha subjetividade poética, né, de poetisa de fronteira, eu dividi meu texto de uma forma didática, em partes. E a primeira parte do texto eu intitulei Inquietações Fronteiristas e Conceituais. A segunda parte, Interculturalidade Mestiça Rizomática, a fluidez da fronteira. E, por fim, simbologias que aproximam fronteiras. É claro que refletir sobre fronteira, para mim, que tem uma base da semiótica, uma base principalmente da semiótica russa, é refletir sobre cultura, é refletir sobre mestiçagem, é refletir sobre interculturalidade, no caso aqui, a interculturalidade rizomática, e é refletir sobre conceitos diversos de fronteira. É claro que eu não pretendo esgotar esses conceitos, que são inúmeros, apenas determinar, como eu penso hoje, a forma líquida como se constitui a cultura. Como eu disse, minha base é a base da semiótica russa, e para a semiótica russa, cultura é informação codificada. Tá? É um trabalho fundamental que consiste em organizar de forma estrutural o mundo que rodeia o homem. Ou seja, é transformar a não cultura, a informação não processada em cultura, em dados com sistema de organização. Então, cultura, para mim, é geradora de estruturalidade que cria à nossa volta uma sociosfera e que torna possível a vida relacional naquilo que Lotman chama de semiosfera. Portanto, cultura é um processo ativo. A cultura, como a natureza do seu duplo, para mim, é terreno da diversidade, da diferença, então, terreno da mestiçagem. E mestiçagem é um pensamento da mediação, que se exerce nos intervalos, nos interstícios, nas fronteiras, a partir dos cruzamentos e das trocas. Pertence ao território do ato, de forma categorial, colocando assim em questões princípios e, nomeadamente, o princípio da identidade. Segundo o meu orientador de doutorado, um grande estudioso de semiótica da cultura e de mestiçagem, o Amálio Pinheiro, a mestiçagem ela não opera por fusão, tá? Que apaga, porque a fusão apaga as diferenças. E não vai operar também por mero reconhecimento a partir do bote canibalizante no alheio. Ela funciona em vai e vem, em zigue-zague, em montagem do mosaico móvel do que nós vamos chamar de multidões de outros, né, que seriam as linguagens da cultura e das civilizações. Então, a mestiçagem, segundo o Amálio, está além de lógicas binárias, das oposições, das dualidades centro e periferia. Isso não serve. A mestiçagem vai passar longe de totalizações epocais, de ser moderno ou pós-moderno ou contemporâneo, tá? E
o hibridismo não é suficiente para a mestiçagem, porque não interessa para a mestiçagem as proximidades e aglomerações quantitativas de fronteira. Interessa para a mestiçagem, principalmente, as conexões, as inclusões sintáticas, através, é claro, de todos os pertencimentos e de toda e qualquer linguagem que transforma o separado, que faz com que ele seja distante e contíguo, em retículas, labirintos de alteridades, em ação, reação e, por fim, em explosão cultural. Sabemos que o nosso país, que o Brasil, é um país multicultural e intercultural, é um país mestiço por excelência, e as fronteiras brasileiras potencializam essa premissa. Nossa pesquisa, então, tenta ampliar as apreciações que alocam essa visão e tentam dar conta, mesmo que provisoriamente, da leitura da fronteira, dessa fronteira misturada, dessa fronteira mestiça. Para nós, no caso da fronteira, nos interessa, então, esse conceito de mestiçagem, que a gente chama de mestiçagem intercultural rizomática, porque acreditamos que o pensamento, e esse é o pensamento que mais descreve, no momento, as identidades fronteiriças, que vão delimitar o pertencimento e apontar exigências de atuação para sonhos dos povos que vivem na fronteira. Então, eu passo para o segundo momento da minha fala, que seria, então, o que seria, então, essa interculturalidade mestiça, rizomática, que são conceitos fluidos e fronteiriços. Então, a interculturalidade, nós sabemos que é um conceito recém-desenvolvido e, apesar disso, não foram os poucos os pesquisadores, investigadores que se debruçaram sobre ele. Eu parto do que diz Catherine Walsh, 2012, de que a interculturalidade latino-americana se vislumbra como uma interculturalidade positivamente crítica e que se afirma como uma visão decolonizadora entre a cultura hegemônica e a cultura eurocêntrica. É claro, é uma contraposição, uma antítese entre essa cultura hegemônica e as culturas tidas como subalternas. Então, pensar interculturalmente, para mim, é pensar através da renovação de um enfoque tradicional, cuja finalidade não tem sido outra senão enfraquecer o modelo monocultural e colonial de nossa sociedade brasileira e de todas as sociedades, umas menos, outras mais, de nossa Latinoamérica. Bem, eu vou partir, então, desse conceito de interculturalidade crítica, né? Nós sabemos que a interculturalidade vai ter um conceito que é a interculturalidade funcional, que é própria da mensagem europeia, que está orientada para a integração de imigrantes africanos, árabes, índios, asiáticos na sociedade europeia, que os acolhem, digamos, como mão de obra indispensável para os processos de crescimento econômico. Mas eu vou me deter numa interculturalidade chamada por Walsh de interculturalidade crítica, que é o ponto de partida, o foco, segundo ela, da problemática do poder, que busca combater diretamente as questões de desigualdade, exploração, dominação, e que questiona o padrão de racialização de todas as injustiças decorrentes dessa postura, né? Por sua vez, a interculturalidade crítica aparece como fenômeno de resistência, de luta direta contra o racismo e a opressão, e dessa forma é, por definição, anticolonialista e alcança âmbitos de direitos territoriais, políticos e culturais. Nós sabemos que o Brasil, particularmente as fronteiras brasileiras,
em especial a fronteira do Brasil com o Paraguai, que denominamos aqui de fronteira porã. Nessas fronteiras existe um cenário sociocultural, multicultural e intercultural. Eu cito como exemplo as diversas crianças paraguaias, em sua maioria bilíngue, trilíngue, né? Porque falam espanhol, guarani, aprendem a falar o português. Nas escolas, eu fui coordenadora do projeto de escolas interculturais de fronteiras, subcoordenadora 2 anos e coordenadora outros 2, e a gente sabe que essas crianças atravessam a linha de fronteira, de Ponta Porã, Peruã, Coronel Sapucaia, Capitambado e aí por diante, e que, em sua maioria, algumas escolas possuem 92% de crianças paraguaias estudando no Brasil. E essas crianças nascem em hospitais brasileiros, tiram identidade brasileira, retornam ao Paraguai, tiram identidade paraguaia, possuem 2 identidades, então comprova que a fronteira é um lugar único, singular e específico. Então, eu achei por bem pensar o conceito de interculturalidade de forma que eu chamo de interculturalidade mestiça, crítica, rizomática. Eu parto do rizoma do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, e dessa noção de rizoma que foi adotada por eles, que parte da estrutura de algumas plantas cujos brotos se ramificam, como, por exemplo, a gengibre, a batata, a mandioca, né? Então, as ramas desses vegetais, elas se sobrepõem, né? Elas se transformam num rizoma. Elas são um vegetal único, mas todo intercalado, digamos, dentro do processo do seu bulbo, do seu tubérculo, a gente percebe essas raízes que se intercalam, né? Então, o rizoma não começa nem conclui. Ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, no interser, no intermesso. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo ser, mas o rizoma tem como tecido a conjunção e. Há nessa conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. E aqui eu citei o Deleuze e o Guattari. Então, o rizoma, para mim, ele não deixa de conduzir ao uno, mas ele foge da unidade. Por isso, podemos defini-lo como um contrafechamento contra as regras pré-estabelecidas. O pensamento intercultural rizomático é movente e se abre, germina em todas as direções. Eu peço desculpas para todos que estão me ouvindo, mas é a primeira vez que eu materializo publicamente o meu conceito de interculturalidade crítica rizomática. Na sequência, eu vou publicar esse texto, porque é um conceito singular também. Acredito que, dessa forma, eu me coloco como cientista social intercultural e decolonial, né? Então, esse conceito, né, que vai estruturar o meu pensamento, porque eu acho que o meu pensamento, assim como o pensamento da obra de Anzaldúa, e por isso que eu parto da obra dela, é um pensamento rizomático, é um pensamento flexível, é um pensamento instável, exige que qualquer modelo de ordem possa ser modificado, porque existe no rizoma linhas de solidez e organizações fixadas por grupos, mas também existe no rizoma conjuntos que definem territórios relativamente estáveis e instáveis nesse processo rizomático, né? Então, eu acho que com isso eu materializo uma questão que eu vi de uma professora peruana num dos eventos de interculturalidade que eu fui, em Lima, e que ela disse que ser intercultural é uma postura de vida. Você precisa ser intercultural, decolonial, em todos os momentos da sua vida. E eu
a partir da provocação e da amizade que eu tenho com o professor Carlos Vinícius, eu descobri a obra de Anzaldúa, eu me descobri, assim como ela, que sou uma fronteiriça, né? E eu acho que a fronteira se caracteriza por ser essa zona heterogênea, peculiar, ímpar e única, onde nós encontramos duas línguas, duas como metáfora da diversidade de cores, sabores, culturas, nacionalidades e etc. Tem uma propaganda aqui de uma loja em Peruã Cavaleiro que diz assim: o mundo todo em um só lugar. Então, sabemos que o mundo fronteiriço é o mundo da diversidade, né? E nas fronteiras do Mato Grosso do Sul, a gente tem diversidades inúmeras, né? A fronteira Brasil-Paraguai, aqui que eu chamo de Porã, é uma fronteira em que você, às vezes, toma o café da manhã, mesmo morando em uma única casa, toma o café da manhã no Brasil e almoça no Paraguai. É uma fronteira que eu conheci, que eu andei, e eu falo isso não porque alguém me contou, mas porque eu vi e vivenciei. Quer dizer, as pessoas pagam 2 impostos, um para o Brasil, outro para o Paraguai, porque a sua propriedade, a sua casa, a sua morada é dividida entre Brasil e Paraguai, entre línguas diversas e entre culturas diversas. É diferente um pouquinho da fronteira do Brasil-Bolívia, onde eu me instalei para desenvolver o meu pós-doc, e por isso que eu fui fazer pós-doc em estudos de culturas contemporâneas no Mato Grosso, porque era necessário, inclusive, fazer uma viagem de chalana para falar da manifestação cultural do banho de São João de Corumbá. Ali nós temos uma aduaneira, tá? Ali, o Brasil-Bolívia, existe uma aduaneira, diferente do Brasil-Paraguai, que você atravessa a rua, atravessa os marcos, né? Porque a fronteira não é só uma fronteira citadina, é uma fronteira rural também. Então, os marcos rurais são muito presentes nessa minha vida de pesquisadora fronteiriça, de pessoa que andou por toda essa fronteira e conheceu esses marcos, né? E ali na fronteira Brasil-Bolívia, apesar de existir uma aduaneira, não se separa. Sabemos que a aduaneira e os marcos geográficos não separam culturas. Se você vai na feira ou de Corumbá ou na feira de Ladário, você vai encontrar os bolivianos, as bolivianas, vendendo seus produtos, vendendo produtos culturais, produtos hortaliços, produtos alimentares, né? Então, a todo momento você percebe esse entrecruzamento rizomático das culturas nas fronteiras do Brasil. Então, esse campo de diversidades fronteiriços foi o que me provocou essa reflexão, porque as fronteiras também são fronteiras imaginárias, móveis, incertas e de difícil delimitação. E aí eu trago para cá o pensamento sobre fronteiras do Baba, segundo o qual o trabalho fronteiriço de cultura decreta uma incidência com o novo, porque ele cria uma ideia do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético, ela renova o passado, reconfigurando como um entrelugar, contingente que inova e interrompe a atuação do presente. O passado presente torna-se parte da necessidade e não da nostalgia do viver. Então, fronteira é esse espaço das diferenças, é esse entrelugar onde tudo se mistura e se mescla. Para um estudioso que me é muito caro, o Yuri Lotman, que é o maior estudioso e teórico dos estudos de semiótica de cultura, a fronteira é como uma semiosfera, um espaço importante e necessário para a linguagem e a cultura, para que a linguagem e a cultura possam existir, evoluir e funcionar. Nesse sentido, é um espaço entre natureza e cultura, onde vivem uma relação de complementariedade, alterando completamente o conceito de fronteira. Em vez de linha demarcatória e divisória, fronteira designa segmento de espaço onde os limites se confundem, adquirindo, então, uma função de filtro. Para Lotman, a fronteira é o lugar onde filtramos e adaptamos
todos os processos semióticos, né? Porque se semiótica é representação do mundo, né? Se o signo é representação do mundo, então é na fronteira que nós vamos filtrar e adaptar as questões signos. Então, por isso que eu achei importante conceituar fronteira para se falar, ou para que eu pudesse falar, porque Borderlands, La Fronteira, La Nueva Mestiça, é um livro que muito me marca enquanto ser, enquanto mulher, enquanto poetisa, enquanto pesquisadora desta fronteira mestiça, intercultural e rizomática, né? Eu acho que eu não preciso dizer que esse livro é um livro escrito todo em inglês, mas com misturas de línguas, e que a gente não tem, o Carlos me corrija se eu estiver errada, se ainda não temos uma tradução disso para o português e para o português com filtros de um português brasileiro, né? Então, essa realidade da fronteira espelhada na obra de Anzaldúa vai considerar aspectos formais de misturas distintas, de línguas e linguagens, digamos assim, são aspectos que se assemelham à realidade das fronteiras brasileiras, em que as línguas e as culturas se mesclam. E aí eu vou citar aqui alguns autores fronteiriços que são meus objetos de paixão e também de pesquisa, como, por exemplo, o Fábio Severo, que não fala de uma fronteira sul-mato-grossense, mas de uma fronteira do Brasil com o Uruguai, e ele é prêmio uruguaio de literatura, né? Melhor livro em 2014, se não me engano, e ele diz assim: La frontera es vira-lata. Tienen el pelo lacio de un país y la cara preta del otro. En los ladridos de la gente uno no puede reconocer la raza porque todo se entrevera. Que tipo de árvore ia sair de acá se nós outros somos fio do vento? Fragmentos de Vira-Lata, né, do livro Fragmentos de Vira-Lata, 2014, de Fábio Severo. Então, desculpa, gente, ele foi prêmio Melhor Livro de Literatura Uruguai em 2015, tá? Então, o conceito de vira-lata, que é esse cachorro em que as raças se misturam, né? É um conceito que o Fabian traz para a literatura para dizer que nós somos misturados, então que nós somos vira-latas, não de uma forma depreciativa, mas de forma que nos coloque como centro, que nos tire da margem. Quer dizer, ser vira-lata é ser bom. Ser vira-lata é uma coisa boa, é ser fronteiriço, é ser mestiço, né? Um outro poeta pelo qual eu sou apaixonada e que já orientei pesquisas e publiquei sobre é o Douglas Diegues, que cunha um portunhol selvagem, assim como o Fábio Severo também escreve em portunhol selvagem, só que o Douglas Diegues ele trabalha com a literatura cartuneira, né? Ele não se subverte às produções de publicação tradicionais, ele tem uma editora cartuneira e produz uma literatura a partir de uma editora cartuneira, então o processo não é só de linguagem, mas é um processo semiótico de construção da obra, que vai ser um processo que vai, digamos assim, construir essa realidade rizomática intercultural da fronteira Brasil-Paraguai, né? É claro que as manifestações culturais na fronteira, tanto as manifestações culturais na fronteira do Brasil-México, colocadas pela obra de Anzaldúa, quanto as manifestações culturais das fronteiras sul-mato-grossenses vão ser, na minha concepção, manifestações culturais rizomáticas e mestiças, né? E, na sequência, eu vou, então, passar para elucidar sobre essas
culturas presentes nas semiosferas distintas, essa semiosfera da cultura do Brasil-México, elucidado em Panzaldu, assim como essa semiosfera das nossas fronteiras, eu ponho fronteiras no plural, Brasil-Paraguai, porque nós sabemos que a extensão geográfica sul-mato-grossense é enorme, eu até no texto coloco aqui quantas cidades são cidades de fronteira, quantas são cidades gêmeas, a extensão territorial das fronteiras brasileiras, mas eu acho importante, eu sei que eu tenho um tempo curto, colocar, e esse é o terceiro momento do meu texto, que é a questão das simbologias que aproximam ou distanciam fronteiras, e a gente sabe que a Zaldúa vai falar através dessa rendição entre as culturas branca, chicana e a Índia, ela vai falar da santa, né? Nossa Senhora de Guadalupe, que representa, digamos, essa simbologia religiosa da fronteira dos Estados Unidos com o México, e ela vai questionar a postura dessa mulher santa, né? Porque nós sabemos que, assim como Maria, que era casada com José, no entanto, é mãe de Jesus e se coloca como a Virgem Maria. E a Zaldúa vai, então, questionar a Virgem de Guadalupe como Guadalupe ou Ilorona, e ela vai questionar essa santa que representa o imaginário simbólico chicano e dizer: essa santa é só santa ou representa também essa dualidade de santa puta que existe em todas as mulheres, né? E a partir dessa criação, digamos assim, da Virgem de Guadalupe, que apresenta características dúbias e sincréticas, posto ao mesmo tempo que remete à resistência, à religião do invasor, ao mesmo tempo acolhe laços indígenas, conserva a personificação do ideal patriarcal, da submissão, da obediência e da pureza, não só do povo conquistado, mas da mulher, e em especial na obra dela da mulher chicana, né? Ela vai falar, então, que o primeiro passo é desaprender a dicotomia puta-virgem e ver a la Guadalupe, ou a Madre de Guadalupe, dessa forma, né? E falar de Nossa Senhora de Guadalupe me remete aos meus estudos de cultura sul-mato-grossense e a uma outra santa fronteiriça, né? Que é a Nossa Senhora de Cacupé, ou seja, a Virgem de Cacupé, que é a padroeira do Paraguai e também padroeira de vários municípios sul-mato-grossenses, inclusive de Porto Murtinho, onde a fronteira é uma fronteira líquida, né? Nós sabemos que o que separa o Brasil do Paraguai ali no município de Porto Murtinho é o rio Paraguai, né? E na manifestação de Nossa Senhora de Cacupé, é muito diferente essa manifestação quando se apresenta nas fronteiras, com a manifestação de Nossa Senhora de Cacupé na capital do Paraguai, Assunção, e na cidade, assim como seria Nossa Senhora Aparecida do Norte, aqui no Brasil, seria a cidade de Cacupé, no Paraguai, né? Então, as manifestações se dão de forma diferenciada, contendo algumas similitudes, né? A santa comemorado dia 8 de dezembro, é uma santa em que as promesseiras deixam o cabelo crescer e, quando chegam no dia 7, cortam o cabelo e dão de presente para Nossa Senhora. Então, todas as instituições públicas paraguaias possuem uma Nossa Senhora de Cacupé de 50 centímetros e com cabelo humano, que é trocado, renovado todos os anos pelos cabelos das promesseiras. Uma outra questão simbólica, mítica, muito importante para as manifestações da Nossa Senhora de Cacupé na fronteira é o acompanhamento dessa santa por uma entidade mitológica chamada El Toro Candil, né? É um touro que solta fogo pelas ventas, né, pelos chifres, vai à frente de Nossa Senhora de Cacupé como se fosse um bumba meu boi, tá? Porque as pessoas matam o boi e fazem
todo um formato de bambu com o couro do boi e o chifre mesmo do boi, para pôr esse boi na frente da procissão de Nossa Senhora de Cacupé, e põe chumaços, digamos assim, de algodão na ponta dos chifres e coloca um fogo, né? E esse touro candio é o protetor de Nossa Senhora de Cacupé. Então, a gente percebe a representação, uma representação religiosa, mas também é uma representação mitológica, a mistura da religião com a mitologia. Uma outra coisa importante nessa manifestação é a lenda, né? Porque um índio guarani estava fugindo dos inimigos da tribo Miab, e ele ia ser pego, né? E ele reza para Nossa Senhora de Cacupé. Então entra aí a questão do pensamento indígena já influenciado pelo pensamento colonial, né? Católico cristão, e ele reza e ela cobre ele com o manto dela e ele fica invisível. Então a tribo Miab passa e não consegue pegar esse índio, e ele então esculpe a figura de Nossa Senhora de Cacupé num pedaço de árvore que estava na beira do rio. Toda vez que o rio sobe, ele inviabiliza, né, essa coisa da metáfora do se tornar invisível, a imagem de Nossa Senhora, que tem só 50 centímetros, e quando o rio baixa, aparece a imagem de Nossa Senhora, e foi nesse lugar que foi construída a cidade de Cacupé. E essa imagem, segundo consta a lenda, é a imagem que está dentro da Catedral de Cacupé, e a maioria das imagens de Nossa Senhora de Cacupé são imagens em madeira, né? Então, aí a gente, mais uma vez, faz uma reflexão das misturas culturais e também uma reflexão partindo pela provocação de Anzaldúa, da influência colonial e de como que a gente pode se colocar de forma decolonial num pensamento sul-americano, né? Mais uma vez, vem aí a simbologia de uma virgem, de uma santa, né? Bem, dessa forma, eu tento mostrar como a mestiçagem materializa o pensamento da mediação, que vai se exercer nos intervalos, nos interstícios, nas fronteiras, a partir de cruzamentos e de trocas. Como pertence ao território do ato e procede ao deslocamento do que se tinha como categorial. A crença nas virgens, nas representações femininas, nas mistificações e simbologias fronteiriças sul-americanas, então, são fatores de mestiçagem e interculturalidade rizomática no meu pensamento. A fronteira porã, rica em sua diversidade, mesclada de códigos linguísticos e culturais, fazem não só dessa fronteira, mas de todas as fronteiras sul-americanas, em especial sul-mato-grossense, sistemas semióticos modelizantes secundários, ou seja, linguagem atravessada por diversas linguagens. E é este cruzamento de códigos, como texto de cultura, que se recodificam, mesmo sem perder os traços que os distinguem e que geram novos textos. Pois bem, textos culturais que se edificam como encontro de signos de várias esferas e povos distintos em espaço fronteiriço único, porque cada fronteira é uma única fronteira. E aqui, no caso, a fronteira Brasil-Paraguai. E esses são espaços de semiose, portanto, de mescla de códigos, de inter- e intratextualidade, onde o corte, a colagem, os interstícios do processo de produção semiótica funcionam como tatuagem e participam, ou não, do processo de criação de linguagem, que vai funcionar como escritura entre escrituras fronteiriças. Então, se a escritura de Anzaldúa se evidencia uma consciência de la mestiça, a nova consciência,
que nasce para ser capaz de movimentar-se por esses passos entre mundos e entre mitos, uma vez que serviam para validar o controle patriarcal. Por isso, é essencial que as mestiças se apoiem umas às outras para transformar os elementos sexistas. Logo, Anzaldúa propõe o que ela propõe, vai ao encontro com o que acreditamos, ou seja, a desconstrução de um pensamento dicotômico, desfazendo assim qualquer tipo de dualidade que reforce a opressão, principalmente das mulheres da fronteira, representadas simbolicamente pelas santas aqui elencadas. Ou seja, a nova mestiça aborda a tolerância hacia las contradições. Anzaldúa, mesmo relatando vivências que lhe são particulares, rejeita a dicotomia de identidade privada, pública, e consegue inserir vivências que terçam diversas mulheres, diversos espaços, diversas relações, que terçam os nossos espaços, as nossas vivências e as nossas relações. Essa configuração só reafirma a urgência de uma tradução ao português da obra de Anzaldúa, que, na minha visão, alcançaria todo um público luso-falante, com suas diversidades sociais, culturais, socioculturais, interculturais e rizomáticas, mas, sobretudo, a nossa sociedade brasileira, e em especial a nossa sociedade brasileira fronteiriça. Muito obrigada. Dei conta do Muito tempo. Obrigado, minha amiga. No tempo, corretíssimo. Confesso que eu treinei, porque eu fui cortando um monte do texto para dar conta do tempo e não entrar no tempo dos outros colegas. Perfeito. É isso. São as reflexões que me provocaram a obra de Anzaldúa. Confesso que para mim foi muito difícil. Eu baixei a versão em espanhol, porque eu não domino o inglês, e o Carlos sabe, mas são reflexões, ponderações que faço a partir disso. Né? Tem outras que acredito que vão surgir, mas é isso. Não sei se eu consigo dar conta do que me foi encomendado, colegas. Perfeito, professora. Muito obrigado pela fala de uma mulher fronteiriça, de uma intelectual, que produz, sim, a partir da sua vivência, né, que é uma vivência de exemplo e de luta pelo direito ao grito das mulheres fronteiriças. Então, obrigado, professora, pela fala. Nós temos aqui os agradecimentos, as falas, né? A Fer Chichorro está agradecendo a sua fala foi maravilhosa, a professora está agradecida, faz algumas menções aqui sobre o seu conceito de interculturalidade crítica, rizomática, também nos coloca sempre como aprendizes e conscientes da instabilidade de tudo. Então, né, já está repercutindo aí sua fala. Nesse momento eu abro... Perdão, claro, professora. Eu só queria dizer sobre isso, que tudo o que você sabe é tudo o que ele não sabe, é muito mais que tudo o que você sabe. Esse é um cartoon do Douglas Diegues. Então, tudo que a gente sabe é muito pouco diante de tudo que a gente não sabe, né? Então, a gente tenta contribuir para a ciência, inclusive cunhando conceitos, né? Eu sei que eu fui muito atrevida em cunhar um conceito, mas acho que não existe um conceito de interculturalidade, na minha visão, que desse conta de ler as fronteiras. Por isso eu fui no Deleuze e no Guattari para estudar o rizoma, que eu acho que é muito representativo para os estudos de fronteira, esse pensamento rizomático, interlaçado, né? Então é isso. Obrigada, Carlos. Obrigado, minha amiga. Passamos para alguns debates, considerações dos nossos amigos. Professor João, professora Vânia, fazer alguma consideração? Eu gostaria, Carlos. Por favor, professora. Parabéns, viu, Gisela? Uma ótima reflexão para nós, né?
Eu gostaria só de comentar o que você acabou de falar, né? Me instigou muito você trazer Mil Platôs, né? De Deleuze e Guattari, e trazer a noção de rizoma deles, né? Que é uma noção difícil, pelo menos em linguística, né? A gente tenta entender até hoje e a gente acha que ainda não entendeu, né? Porque é uma linguagem muito difícil, porque ele traz a biologia, né? Ele traz a planta para que a gente entenda essa noção de rizoma, né? E que a planta ela vai enraizando, quer dizer, ela nunca vai ter fim, né? Então, muito interessante quando você traz isso ligada, né, às questões culturais aí, né? E eu só queria que você comentasse um pouquinho, né? Como que você acha que essa cultura fronteiriça, né? Nossas culturas platinas, né? Brasil, Bolívia e Paraguai, como que você vê, né, essa questão rizomática quando você tem essa diversidade de línguas, né? Nós temos o espanhol, nós temos os dialetos, né? Que a gente que vão desencadeando, né, desse processo português-espanhol, né? A gente tem muitas terminologias, né, que mesclam, e nós temos também no Brasil, né, mais de 200 línguas indígenas, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão para nós. Mas parabéns, viu? Fantástica. Obrigada, Vânia. Bem, Vânia, primeiro é um conceito que está em processo. Como eu disse, é a primeira vez que eu tive coragem de evidenciar esse conceito que eu estou cunhando publicamente, né? Eu sou casada com um florista, uma pessoa que trabalha com plantas. Então, planta faz parte do nosso dia a dia, estudar plantas faz parte do nosso dia a dia, porque faz parte da profissão do meu esposo de longa data, né? E eu acho que falar disso e cunhar conceito é mais com direito à fala, né? Eu acho que o que está em jogo é a construção de uma nova epistemologia mesmo, né? E eu tenho exemplos também de que, para mim, é um botânico em vida sem ter faculdade de botânica, que é o meu pai, e eu vou rapidamente falar sobre isso, né? Por que eu acho que a interculturalidade rizomática, eu fui lá no Deleuze, no Guattari, para estudar isso. O meu pai tem um pomar muito grande na chácara dele em Vinhema. E é um pomar novo, porque ele precisou fazer um processo de desconstrução do hibridismo. Existia um pé de limão rosa, e você sabe que a pocã ela é feita da forquilha do limão rosa com uma semente ou uma muda da laranja. Isso dá a pocã. Bem, os pés de pocã no jardim do meu pai, no pomar do meu pai, começaram a ter a aparência de pocã e o gosto de limão rosa, porque tinha um pé de limão rosa no pomar. Contaminou todos os 8 pés de pocãs que existiam no pomar do meu pai. E meu pai me disse um dia, Giselma, tá vendo? Fizeram a pocã e a natureza está separando aquilo que o homem hibridizou. Quer dizer, o hibridismo, você ainda consegue ter essa noção de separação. Nesse mesmo lugar, na chácara, no Recanto dos Chacaróskis, em Vinhema, meu pai plantou gengibre, aquela outra que me fugiu o nome agora, que é amarelinho, que é tempero, que também parece uma gengibre, é um rizoma, e plantou inhame, né? E colhendo gengibre, colhendo temperos e colhendo inhame, um dia meu pai colheu um inhame enorme, mas enorme mesmo, de uns 10 quilos, e todo interlaçado, né? Todo interlaçado. E esse meu pai, que para mim é um sábio, é um mestre do saber popular, falou assim, tá vendo, Giselma? É como a gente, né? Nós somos todos entrelaçados ad infinito, porque se deixar esse inhame, ele vai ramificar na terra, e nós somos assim, entrelaçados pelas nossas vivências, né? Algo assim, meu pai me disse. Então, isso me suscitou todo o pensamento semiótico, que o pensamento lotmaniano, para mim, já é um pensamento híbrido e intercultural, né? A semiótica da cultura ela é muito diferenciada, ela parte do conceito de signo,
Peirciano, mas ela desenvolve essa semiosfera, esse pensamento da semiose, e eu fui pensar um pouco isso, porque essa minha vivência na fronteira, Vânia, foi uma vivência de 4 anos com as escolas de fronteira, das escolas do Brasil com o Paraguai. Não sei se você conhece o programa de escolas interculturais de fronteira. Cada escola no Brasil tinha que ter uma escola espelho no Paraguai, planejar junto, né? E eu visitei muitas escolas, tanto brasileiras quanto paraguaias. E nas escolas brasileiras, essas línguas se mesclam. Né? Esse portunhol selvagem que o Douglas Diegues ou o Fábio Severo trazem para a literatura é o portunhol ou o espanhol porte, né? Das escolas. As crianças estão misturando o português, o espanhol, o guarani, inclusive com as línguas orientais presentes aqui na fronteira de Peruana, onde a gente tem muito oriental e tem também os árabes. Então, eu acredito, e você deve saber, assim como eu, que sociolinguisticamente isso demora, né? E a gente sabe que a linguística ela é conservadora, né? Então acho que vai demorar algum tempo, mas a língua de fronteira ela é uma língua diferenciada, ela é uma língua singular e eu acredito que com o tempo nós vamos ter sim um portunhol, né? Ou um espanhol porte, né? Se quiser inverter, com essas misturas que já estão presentes no dia a dia das escolas, né? Já estão presentes nos pátios das escolas, onde as crianças falam português, espanhol e guarani. É claro que o preconceito linguístico é muito grande. No levantamento sociolinguístico que a gente fez, os pais confessavam que não deixavam seus filhos falar em casa em guarani, porque precisavam aprender o português, porque o português vai dar mais possibilidades de emprego, de futuro e etc. No entanto, você não consegue proibir o pensamento, né? Você não consegue proibir as relações práticas do dia a dia na escola. E isso a gente percebia e percebe nas escolas da fronteira, onde, como eu já disse, algumas escolas, 90% de estudantes são estudantes paraguaios. Você pergunta assim, como é seu nome? A criança é seu... Meu nome é Pedro. Você é brasileiro? Sim, sou brasileiro, né? Então você percebe essa mistura, que às vezes na fala eu não falo mais pero, né? Eu falo mas, eu já estou trocando o pero pelo mas do português, né? Eu estou misturando o pensamento do português com o espanhol e que dá até esse medo de falar em espanhol, porque eu sei que o meu pensamento é híbrido de espanhol com português e no meio do espanhol vai aparecer uma palavra em português e as professoras fazem dicionários em guarani, deixam... Sabe, como chama aquele que vai mudando o papel, assim, né? Todo dia uma palavra em português, espanhol e guarani, para as crianças que não sabem guarani também possuírem essa conexão com a língua em guarani. Então, é um processo de troca, é um processo de intermediação muito grande das línguas na fronteira, né? Mesma coisa... a questão do Guarani, o que é o Guarani do Paraguai e o que é o Guarani ali da aldeia Lima Campo, que é uma aldeia em que as crianças estudam na escola rural próxima ao Paraguai. Já não é o Guarani paraguaio, já é o Guarani, numa tonalidade, é o mesmo tronco, mas é um outro Guarani, né? Essa aldeia também tem outras etnias, não só o Guarani, porque é uma terra de retomada, eu estou fazendo um trabalho com essa aldeia ultimamente, e acredito que essas reflexões são reflexões de um capítulo que eu tenho nesse livro que acabou de sair, Línguas Indígenas, Linguística, Cultura e Ensino, depois eu mando um para cada um de vocês de presente, tá? Em que eu tenho um capítulo que eu vou falar do processo linguístico do Jopará, que é exatamente esse processo mítico das misturas, né? Deixa eu pegar aqui. Jopará, uma perspectiva semiótica, signos geradores de signos. Então, eu acho que é um campo que eu estou me metendo ultimamente, que é estudar essas misturas interculturais rizomáticas. Espero que isso processe todo o meu pensamento científico até a aposentadoria em 2030.
Não sei se respondi a sua questão. Parabéns, respondeu sim, ótima. A sua visão, né, bem abrangente, né, a partir desse locus aí enunciativo de onde você fala, né, que é Dourados, né, que é uma cidade Exato. fronteiriça, né, então muito interessante. Parabéns pela sua fala. Obrigada. Obrigado, professora. Se a gente pudesse, a gente continuaria aí o bate-papo, né? A conversa que está produzindo e está seguindo com muita fluidez. Mas como mediador, eu tenho que fazer a parte chata do trabalho do mediador, né? Para a gente poder dar andamento e o cumprimento do nosso Professor, cronograma. só me dá uma palavrinha Por favor. só Vai lá, para eu João. organizar, professora Selva. Eu juro que eu não vou falar muito. Professora, a sua fala me contempla bastante e me deixa nessa posição de incompletude, né? Que me faz perseguir esse pensamento. Eu não sei. Bem, a noção de mestiçagem está muito ligada a mim por eu ser candomblessista, né? Que me faz estar muito ligado com minha ancestralidade. Uhum. Então, e até o momento, eu não sei se isso vai vir na sua escrita, mas você poderia depois pensar, porque você traz a questão das santas, né? E aí eu fiquei pensando, porque ao mesmo tempo que Glória Zaldúa traz essas imagens, dessas simbologias do catolicismo, ela faz para criticar, para aproximar e também para fazer uma crítica, né? E aí eu logo pensei a questão dessa mestiçagem espiritual, né? E aí eu fiquei pensando em relação às pombagiras, né? Com seu riso alto, né? Com os maracos e seus feitiços, né? E a própria Anzaldúa vai dizer, né? Eu sou a curandeira. Então, ela traz essas reflexões, né, que estão atreladas nesse processo de mestiçagem. É só isso que eu gostaria. Haveria outras questões, mas muito obrigada, João Paulo. E realmente, né? E eu me identifico muito com isso, porque eu estudei o Bando de São João de Corumbá, que é totalmente mestiço, onde está muito presente o candomblé e a umbanda, em que as mulheres é que fazem todo o processo de organização do ritual, né? Você percebe a presença feminina muito forte e você percebe a sincretização, né, do banho de São João. Eu acho que as suas colocações vão ao encontro do que eu penso, né? E a mestiçagem ela também é barroca, segundo o Laprantini Unos, que eu uso aquele livro A Mestiçagem, desse linguista e antropólogo, e, segundo eles, ela é barroca, e a segunda pele, quiçá a primeira pele do barroco, é o erotismo. E esse erotismo das entidades, esse erotismo aí da pombagira. Vou colocar isso no texto, não sei se vai ter espaço, vai ter que ser uma publicação, porque o texto já está com 17 páginas. Tá bom? Obrigada, João Paulo. Obrigado, João. Não, assim pode, né, João? Desse jeito, para poder ajudar tanto, né? Poxa vida, que bom, que bom. Fico muito feliz que essas trocas de informações, de vivências, elas acrescentam sempre ao nosso texto e ao nosso texto da vida, a nossa formação enquanto ser humano. Então, professor Gisselma, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite de coração e, né, para as suas considerações finais e a gente passar depois a palavra para a professora Vânia, que vai conduzir o nosso segundo convidado de hoje. Só tenho gratidão, né, meu coração. Eu tenho um poema que diz: minha linguagem só entende o corpo, meu corpo é pura poesia, que faz parte do primeiro livro de poemas, Rascunhos de Luz, e eu acho que não tem palavra mais poética nesse momento que a palavra gratidão, né? Agradeço todas as instituições de ensino superior do Mato Grosso do Sul por terem abraçado esse evento, a Vânia, João Paulo, a você, Carlos Vinícius,
Vinícius, que me apresentou toda essa reflexão da Anzaldúa, ministrando aulas como convidado no programa de Fronteiras e Direitos Humanos, no programa no PPGL, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras. As suas falas foram muito ricas e são muito influenciadoras do que eu apresentei hoje. Então, é isso. Gratidão, gratidão, gratidão.